Olá, estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. A morte é um tema que para muitos traz desconforto e reflexão. Religiões e culturas abordam esse momento com rituais, interpretações próprias. Mas quais são os aspectos socioculturais, filosóficos e também teológicos que envolvem a morte? Hoje no Religare temos a honra de receber Renato Alves de Oliveira. Ele é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, professor no Departamento de Teologia da PUC Minas. Renato é padre na Arquidiocese de Belo Horizonte, atua como docente e pesquisador no programa de pós-graduação profissional em Teologia Prática e é também autor do livro Teologia da Morte, publicado pela Edições Loyola. É sobre esse tema que vamos conversar na nossa entrevista de hoje. Muito bem-vindo, Renato. Um prazer realmente enorme receber você aqui. É uma satisfação poder compartilhar com você esse tema. Descubra o mundo da cultura religiosa com Religare Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religare Conhecimento e Religião. Tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí, inscreva-se em nossos canais para receber atualizações sobre nossas últimas entrevistas. Acompanhe nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra sabedoria. Renato, como é que a gente pode começar uma conversa sobre a morte, né? Do que é que nós estamos falando, né, quando a gente propõe falar sobre a morte? À primeira vista, né, Flávio, a morte parece assim um tema muito indigesto, difícil de ser abordado, difícil de ser tratado. Mas a morte significa a conclusão da nossa existência. Significa que a nossa vida tem um prazo, tem um limite, que a nossa vida tem um confim. Na verdade, a nossa vida ela está demarcada por dois parâmetros, o nascimento e a morte. A morte é a conclusão da nossa existência, da nossa liberdade, da nossa vida. A nossa vida não é indefinida, a nossa vida tem um prazo, ela tem um limite, ela tem um ponto final. Então, a morte é uma experiência, é a última experiência que a gente tem na vida. A morte é uma experiência limite, né, que está no confim da existência. Então, a morte é uma experiência própria. Na verdade, só sabe o que é a morte quem morre. O que eu posso falar é a partir do que eu vejo dos outros que morrem, mas, na verdade, a morte é uma experiência individual, é uma experiência insubstituível. Só sabe o que é a morte quem morre. Mas a gente pode meditar sobre ela enquanto um fato que coloca fim na nossa existência. É o concluir do existir. No nosso dia a dia, a gente pode antecipar um pouco o que é essa experiência de morte quando a gente experiencia, por exemplo, finitude? Exato, isso é possível, porque na verdade a morte é uma experiência de finitude. Somente os seres finitos morrem, né? Na verdade, Heidegger dizia que só o homem morre, os animais eles terminam, porque morrer significa ter consciência da morte. Na verdade, só o ser humano tem consciência da morte. Os animais não têm, as plantas não têm, mas o ser humano é o único que tem consciência da morte. Mas, na verdade, a gente já experimenta antecipadamente a morte na morte dos outros, né? Na morte de um amigo, de um parente, de um conhecido. Ali eu já faço a experiência antecipada do que é a perda, do que é o morrer, do que é o acabar. Então, na experiência da morte do outro, eu já faço também antecipadamente a experiência da minha própria morte. Mas também a experiência de finitude, de contingência, de limitação, já é também uma experiência do morrer. E também a experiência do morrer é também a experiência de perda. Então, toda experiência de perda que eu faço na vida, a perda de um relacionamento, o fim de um casamento, o fim de um contrato de trabalho, tudo isso é também experiência de perda. Então, toda a experiência de perda que eu faço, ela também é uma experiência de morte. Ela também é uma experiência em que eu perco alguma coisa. Então, ela é antecipadamente também uma experiência que eu faço de privação de alguma coisa. Bem, a gente já tem um tempo, né, que eu te conheço, vejo você trabalhando já há muitos anos sobre esse tema da morte. O livro é fruto de muitos anos de dedicação a esse tema. Pensando, né, nessa sua trajetória, considerando diferentes perspectivas sobre a morte, nas diferentes culturas, né, a gente pode falar em diferentes percepções, cada época traz um elemento novo, né, para discutir essa questão da morte?
Isso é interessante, porque durante a história, né, principalmente no Ocidente, a morte foi experimentada de várias formas. Por exemplo, no período medieval, ela era experimentada com um fato doméstico. As pessoas morriam em casa, perto dos familiares, dos amigos. Depois, já no século XX, a morte se tornou um fato indigesto. Né? Até que muitos falam de tabu da morte, de negação da morte indigesta, da morte oculta. Né? Então a morte se tornou, alguns dizem que até um fato pornográfico, que a pornografia do sexo foi substituída pela pornografia da morte. Então, tem culturas que experimentam a morte já como um fato mais cultural, né, mais festivo, né, por exemplo, né, no México, né, na Ásia, né, tem a percepção da morte não é de uma forma trágica, mas a morte enquanto fim da existência, mas não de uma forma limitante, trágica, né, abordada por uma negatividade. A morte tem uma dimensão festiva também, né? Então diferentes culturas experimentam a morte de vários modos. Mas um elemento que perpassa geralmente as culturas é que a morte é um estado de sono. Que com a morte você entra numa espécie de dormência, de sono. As culturas mais antigas têm essa percepção da morte. Né? Mas no caminhar da história tem várias percepções que são diferentes. Uma questão que eu vejo você abordando, que considero assim, também muito interessante, é a relação entre esse modelo de mercado que nós temos no capitalismo e como é que a morte começa a ser tratada, né? Fazendo parte desse processo aí de ocultamento da morte. O que tem a ver, né, essa questão do mercado, o estar sempre produtivo e o se deparar com a morte? É interessante essa sua pergunta, porque hoje, dentro desse ambiente, né, do sucesso econômico, do marketing pessoal, né, do mercado, né, do capitalismo, a morte é um fato indigesto. Né? Porque a morte representa ruptura, a morte é quebra. E a morte não suporta como que uma quebra na cadeia econômica. Né? A produtividade não pode parar porque a morte acontece. A produtividade não pode parar para que as pessoas chorem os seus mortos. Então, nesse sentido, né, se um funcionário falece, né, ele tem que ser substituído imediatamente. Por quê? Porque a morte ela não pode interromper uma cadeia de produção, uma cadeia de sucesso. Então, nesse sentido, ela é um tema que é ultrapassado. Ao mesmo tempo que ele é indigesto, ela também é ultrapassada. Né? Porque a morte não coaduna com o sucesso econômico, né? Porque ela representa tudo aquilo que é negativo, ruptura, quebra, divisão, separação. E essa linha de produção, essa linha comercial, essa linha de produtividade, ela não pode ser interrompida por um fato antropológico, por um fato humano como é o tema da morte. Então, uma pessoa que falece é substituída imediatamente. Uma pessoa que vive um luto tem que viver um luto abreviado. Então, nesse sentido, até a perspectiva econômica trouxe um abreviamento do luto. Se antes o luto era vivido por um período prolongado de tempo, o sucesso econômico, a vida produtiva, não suporta você parar para poder chorar os mortos. Então, nesse sentido, a morte, no seu processo de luto, ela foi abreviada. Ela foi abreviada. Por quê? Porque não suporta a morte como um fato indigesto. Né? Sim. Bom, estratégias para não pensar na morte, uma delas é você se ocupar o tempo inteiro, trabalhar o tempo inteiro, então não sobra tempo para pensar. Faz parte também dessa relação entre capitalismo e a morte? Também, alguns estudiosos, né, italianos, né, falam que essa cultura do divertimento, essa cultura né, que a pessoa tem que estar o tempo todo conectada, que ela não pode ter um espaço livre para poder pensar em temas existenciais profundos, né, temas como a morte, a solidão, a angústia. Então, ele tem que ser preenchido rapidamente. Eu não posso ter tempo livre, porque senão eu começo a pensar em temas muito profundos, e dentre eles o tema da morte. Então, a pessoa tem que estar o tempo todo conectada, ela tem que estar o tempo todo fora de si, para que ela não entre dentro de si e comece a pensar em temas muito profundos. Em temas que levam a reflexão, a meditação sobre questões existenciais que são profundas. Então, uma cultura do divertimento, dos esportes radicais, uma cultura da conexão, ela desloca a pessoa para que ela não fique pensando em temas muito profundos. Renato, nós deixamos essa questão, né, lá do primeiro bloco. Como é que os meios de comunicação eles tratam
do tema da morte? O que você já percebeu assim, de traços comuns no modo como isso é tratado? Tem fenômenos que são paradoxais. Se do ponto de vista social, cultural, atualmente há uma rejeição, uma negação, há uma indigestão em tratar do tema da morte, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade, né, nas conversas diárias, nas conversas nos trabalhos, com os amigos, de abordar esse tema. Muita gente se sente inseguro, por quê? Porque pais têm medo de perder filhos, filhos têm medo de perder pais, então há sempre um medo muito grande de perder alguém. Mas se do ponto de vista social, cultural, há uma rejeição, uma negação, do ponto de vista dos meios de comunicação, há uma exposição da morte. Porque a morte é um produto que vende. Mas não é qualquer morte que dá audiência, é a morte do famoso. É a morte de uma figura pública. Então a morte de uma figura pública é uma morte que rende, que dá altas cifras de audiência. E a morte trágica? A morte trágica, né? A morte trágica também, ela rende cifras de audiência. Então, a morte, se ela é negada socialmente, do ponto de vista midiático, há uma exposição, né? Há uma exposição da morte no cinema, né? Os vídeos mais acessados do YouTube são vídeos relativos à morte, mortes trágicas. Então, a morte, do ponto de vista cultural, ela é um produto que vende, ela é exposta, né? Alguns falam que, do ponto de vista midiático, ela se torna um produto que é realmente exposto e que muitos têm acesso, né? Morte de pessoa famosa dura a semana toda, não passa uma vez só na TV, mas ela dura a semana toda, de um cantor famoso, de um jogador famoso. A morte de um anônimo, de um indigente, esse tipo de morte não dá audiência. Mas a morte de pessoa famosa, esse tipo de morte vende muito, é um produto que é muito consumido. Algumas mortes são mais morte, então. Há diferença, dependendo da visibilidade social da pessoa. Então, do ponto de vista da teologia cristã, há um posicionamento sobre a realidade da morte, né? O que é esse posicionamento? Há um posicionamento, há diferentes posicionamentos, né? Como que é a posição da teologia cristã sobre a morte? Do ponto de vista cristão, a morte não é um ponto final, ela é uma vírgula. A morte é passagem, porque a fé cristã crê numa vida que continua depois da morte. Então a morte para a fé cristã não é o apagar das luzes em definitivo, porque a fé cristã acredita que a resposta ao problema da morte vem com a ressurreição. Porque para a fé cristã, a morte é só uma passagem, ela não é uma interrupção total da existência. A fé cristã continua numa vida depois da morte, que a vida se prolonga depois da morte. Se a morte é o limite, a fé cristã oferece como resposta, como produto, como crença, como doutrina, uma vida que continua depois da morte. Então, para a fé cristã, na verdade, a vida é única, mas ela possui duas etapas. Uma etapa terrena, que é interrompida com a morte, e uma etapa definitiva que continua depois da morte. Então, a fé cristã oferece como resposta ao drama, ao problema da morte, a ressurreição, que é uma vida consumada, uma vida planificada junto de Deus. Você disse no início que só sabe da morte quem morre. Como é que de onde que a teologia tira elementos para falar, não é, desse pós-morte, né, desse depois da vírgula? Na verdade, a teologia não tem uma visão descritiva sobre a vida pós-mortal. Tudo aquilo que a gente fala sobre a vida pós-mortal está no campo da esperança, da possibilidade. A teologia não é uma geografia da vida pós-mortal, não é uma cosmologia da vida pós-mortal. A fé cristã é uma possibilidade, uma esperança. Então, tudo aquilo que a gente fala sobre a vida pós-mortal está no campo da esperança, né? Está na possibilidade de que isso aconteça. Mas nós não temos uma visão científica, uma visão descritiva, uma visão de fato do que vai acontecer. A gente espera que depois dessa vida terrena, a gente seja acolhido na vida em comunhão com Deus. Mas tudo isso está no campo da esperança, no campo da perspectiva, da possibilidade de que isso de fato aconteça. Essa esperança tem implicações práticas no viver? Na verdade, para a fé cristã, o ser humano é um cidadão da esperança. Ele espera sempre, ele espera em si mesmo, em Deus, no outro. Então, o nome de Deus é esperança, né? Deus é o horizonte máximo da esperança. Então, o ser humano, do ponto de vista cristão, ele vive nessa vida, porém com o olhar voltado para o definitivo. Nós vivemos as esperanças humanas, porém com o olhar voltado para a esperança definitiva. Então, a fé cristã me atesta que essa vida, ela não é
definitiva, que ela é provisória, mas eu sou nutrido de uma esperança de que eu serei acolhido no colo materno de Deus, né? Que Deus vai me acolher. Então, a esperança cristã me alimenta, me move. Eu sou um cidadão da esperança. Enquanto cristão, eu creio que a vida vai triunfar sobre a morte. E esse triunfo da vida sobre a morte é a ressurreição. É Deus que vai me acolher, né? Eu não creio num Deus que vai me julgar, que vai me punir, mas eu creio num Deus que vai me acolher. Né? É um Deus que tem uma promessa de perenicidade. Porque se Deus me ama, Ele não me ama só na vida terrena, me ama também na vida pós-mortal. Então, a ressurreição é um clamor de um amor de Deus que permanece também na vida pós-mortal. Como é que essa perspectiva cristã dialoga com outras experiências de tradições de sabedoria, de filosofias? Geralmente, as respostas clássicas que são dadas ao problema da morte é a ressurreição e a reencarnação. Né? As religiões mais antigas, as religiões orientais, em geral, elas têm uma crença na reencarnação, né? Que essa vida, ela tem um ponto final na morte, mas que ela passa por vários ciclos, né? Enquanto que a fé cristã, ela crê na ressurreição, né? Não só a fé cristã, mas as religiões monoteístas, elas se caracterizam por uma crença na ressurreição, né? Em geral, as religiões que creem na reencarnação é o budismo, né? O hinduísmo, que é a religião mais antiga do mundo, é o shintoísmo. Né? Então, nós temos doutrinas diferentes, perspectivas diferentes, mas todas elas têm um traço que é comum, que essa vida não termina na morte, que essa vida se conclui após a morte. Desde culturas indígenas até outras culturas creem numa vida que continua depois da morte. Quer dizer, há uma comunhão entre aqueles que morreram e aqueles que ainda vivem. Isso é um elemento que perpassa várias culturas, essa comunhão entre os que morrem e a comunhão entre os que ficam. A chave para fazer essa leitura é a esperança. É a esperança. A esperança me faz crer que essa vida ela não vai deflagrar de forma cabal, que essa vida não vai mergulhar no nada, que ela não mergulha num abismo. A fé cristã me alimenta a esperança de que um dia eu seria acolhido na vida eterna. E isso é uma crença comum nas várias culturas, nas várias religiões, que existe uma vida que perpassa a morte, que existe uma vida que perdura sobre a morte. E a fé cristã oferece como resposta a esse drama da morte a ressurreição, enquanto que outras religiões oferecem a reencarnação. Uma questão que inquieta e que, por exemplo, está por detrás de tudo que nós estamos falando é uma concepção de ser humano, né? E essa visão corpo, espírito, corpo, alma, né? Acho que a gente podia encaminhar para concluir essa nossa conversa falando sobre que antropologia, né, que concepção de pessoa humana está aí por detrás dessa pensar a morte. Então, dependendo da visão de ser humano que você parte, você chega a uma visão de morte. Uma antropologia, uma visão de ser humano que é dicotômica, que é dualista, chega na concepção da morte como divisão de corpo e de alma. Então, uma antropologia dualista gera uma visão de morte. Então, se o ser humano é formado por dois ingredientes heterogêneos, corpo e alma, que eles não se misturam, que eles estão duelando. Então a morte vai ser uma divisão de corpo e de alma. Então, para uma antropologia, digamos, mais holística, mais da inteireza, mais sistemática, que vê o ser humano como um todo, né, a morte é a conclusão da existência. Né? Não só uma cisão de corpo e alma, mas a morte é o fim de uma singularidade, a morte é o fim de um valor absoluto. Na verdade, a morte humana é o fim de um valor absoluto, de um valor insubstituível, né? Mostra a dignidade da pessoa. Então a morte do ser humano não é como a morte de um animal, porque o ser humano possui um valor absoluto. Então a morte do ser humano é o fim de um valor absoluto, é o fim de uma individualidade. Então uma antropologia holística, da inteireza, ela compreende a morte como o fim de um valor absoluto, o fim de uma singularidade absoluta, o fim do ser humano que padece diante da morte. Bom, para ir agora para concluir mesmo, desafios pastorais no tratamento da morte. É interessante que do ponto de vista pastoral, é importante dar atenção talvez sobre a questão do luto, entendeu? Uma questão, porque cada pessoa vive o luto de uma forma diferente. Né? E isso tem que ser respeitado. Não existe um prazo. O luto é igual causa jurídica. Você sabe quando ele começa, mas não sabe quando ele termina. Então, cada pessoa vive o luto de uma forma diferente. Então, do ponto de vista pastoral, é trabalhar com pessoas enlutadas, pessoas que passaram pela experiência de perder alguém. Então, pessoas enlutadas precisam de uma atenção, precisam de uma acolhida. Então, do ponto de vista pastoral, talvez seja importante trabalhar com pessoas enlutadas. Entendo.
Renato, muito obrigado pela sua participação aqui. Mais uma vez, fazer chegar até quem está nos acompanhando a imagem do livro, não é, do Renato Alves de Oliveira, Teologia da Morte, uma publicação de Edições Loyola. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, convidamos você a visitar o nosso site pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar. Nosso muito obrigado à nossa equipe que permite que o Religare chegue até você. Nós estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.